Né? A Samba é líder em distribuição digital de vídeos. Né? A maioria dos vídeos que você clicar na internet, se não estiver no YouTube ou no Vimeo, possivelmente é a Samba que entrega esses vídeos. Né? A gente está por trás de grandes portais de vídeo, né, de internet. As grandes emissoras de TV usam a gente. 4 das 5 maiores empresas de educação utilizam a nossa plataforma para fazer ensino à distância, e várias grandes empresas do mundo inteiro, a gente está em 8 países, inclusive nos Estados Unidos, utilizam as nossas tecnologias para fazer comunicação interna. Né? Por causa disso, eu fui convidado pela Nasdaq, né, a Bolsa de Valores americana, para falar para os 100 fundadores das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então estava lá o fundador da Oracle, né, as listadas em bolsa SAP, né, que não é tão legal, que é igual da Oracle, Microsoft, IBM, Facebook, Twitter, todos esses caras, e eu fui falar sobre como é construir uma empresa de rápido crescimento, uma empresa extremamente inovadora, num país onde a maioria das pessoas está pensando em como é que eu sobrevivo até o final do meu trimestre, ou como é que eu chego até o final do ano, como é que eu bato a minha meta no final do ano. Poucas são as empresas, poucas são as pessoas que estão realmente pensando em qual a próxima onda, né? Para onde o mundo vai. Aqui no nosso país a gente realmente está pensando muito no curto prazo. E eu fui contar um pouco para eles sobre como é que é essa experiência, porque a Samba cresce, a gente cresceu 180% no ano passado, e esse ano a gente deve crescer 120%. A gente continua duplicando o tamanho da empresa, e eu vou contar um pouco do que a gente faz. Eu também fundei a Associação Brasileira de Startups, tem quase 4.000 startups associadas. A nossa associação, fui presidente por 4 anos. Fui estudar inovação no MIT, estudei inovação na Universidade da Disney, e também fui morar na NASA, morei dentro da NASA, estudando o futuro do mundo. Então fui ver carro que anda sozinho, robótica, e várias evoluções que estão surgindo em tecnologia. Também fui eleito CEO do ano pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios. A minha empresa saiu na Forbes como uma das 10 empresas para se observar, umas 10 startups para se observar. A The Economist falou que a Samba está criando a cultura de Vale do Silício no Brasil. A Time Magazine colocou a gente em destaque há pouco tempo, e a Fast Company nos colocou como uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo. Entrou só a Braskem na mesma lista que a gente aqui do Brasil. O MIT tem uma revista, que chama MIT Technology Review, que ela todo ano seleciona os caras mais inovadores do mundo, os caras mais criativos e tal. Então já teve lá o fundador do Yahoo, do Google, do Facebook, e eles me puseram nessa lista e eu coloquei. Eu queria que vocês vejam meu patrimônio em relação a eles. Então, estou na mesma lista que os caras, não tem o mesmo engajamento. O que acontece hoje? Como é que sai um cara de Araguari, que é a minha cidade, que é Harry em inglês, que a gente fala em inglês? Como é que sai um cara de Harry e vai falar na Nasdaq? Por que cada vez começa a ter gente mais nova, gente que não conhece nada do seu mercado, entrando no seu mercado e tomando conta dele? Porque a informação está disponível para todo mundo. Todos os caras que deram aula na NASA estão no TED. Todos os caras que deram aula no MIT estão no TED, estão no YouTube. Todo livro que você estuda nesses lugares está disponível, você consegue comprar esse livro, você consegue ler o blog do cara especialista sobre qualquer assunto. Se você quiser saber o cara especialista sobre o futuro de banco, vai ter um blog de um cara que é o bambambam desse assunto. Então a informação está disponível. Isso faz que a competitividade seja muito maior. Mais gente passa a ser um futuro competidor seu. Você tem cada vez mais aqueles competidores que você não consegue mapear no seu war room, surgindo e entrando no seu mercado. Isso gera uma insegurança muito grande. Eu tive com o CEO, estou constantemente com o CEO de grandes empresas, tive outro dia com o Jorge Paulo Lema, já tive com o Kakinoff da Gol, já tive com o Rodrigo Ked, já tive com o Ciro, já tive com a Paula Belisa. Todos esses caras têm conversado muito sobre o que é o futuro dessas empresas. Como é que essas empresas conseguem se reinventar num mundo agora que é difícil prever o futuro? Imagina que você trabalha no mercado de locadora de carro, por exemplo, e aí, como é que é seu futuro? Porque o Google vai entrar no seu mercado, o Uber entrou no seu mercado, então tem um monte de empresas que você não conseguia mapear, e de repente esse cara entra e destrói o que você construiu. Isso aí piora ainda mais, porque as pessoas da outra ponta, o consumidor do outro lado, está muito mais aberto a experimentar coisas novas. Então chega um cara e fala assim: você já ouviu falar de Nubank? Não. Entra aqui, você entra aqui, cadastra, eu vou te mandar um convite, você vai cadastrar, Patrícia, e aí você vai chegar um cartão do Nubank roxinho lá na sua casa. Cara, é assim que você pega um cartão de crédito?
Você não tem que ligar para o 0800, nada. Não, te manda um convite. E a pessoa vai e pega um cartão de crédito assim. O Nubank é uma empresa fundada pelo David, há 2 anos e pouco atrás, vale 2 bilhões de reais. Terror dos bancos. Por quê? Porque tem um modelo simples de negócio, criado por um cara que nunca viu isso, só que na outra ponta, o usuário está disposto a experimentar uma marca que ele nunca viu. 100% das pessoas aqui tem o WhatsApp instalado no celular. A não ser que tenha alguém que é operador aqui, mas a maioria vai ter o WhatsApp instalado. Para você ter 100% de market share antigamente, você tinha que gastar milhões de reais com televisão. O que acontece hoje? Você tem um market share de 100% das pessoas sem gastar nenhum. Ninguém nunca viu uma propaganda do WhatsApp na televisão. Um dia eu estava com o head do Uber aqui no Brasil e ele falando que a cada protesto de taxista aumenta em 70% a demanda de Uber. Porque o cara nunca ouviu falar de Uber, e o William Bonner fala, não, no Rio de Janeiro, o povo está quebrando tudo por causa do Uber e tal. Você fala, isso daí deve ser bom. Baixa. Então olha como é que as pessoas estão abertas a experimentar coisas novas. Isso gera, gente, gera um momento, um movimento parecido com essa época aí de Davi versus Golias, em que agora os pequenos têm força contra os grandes. Para quem não conhece a história a fundo de Davi versus Golias, Davi era um baixinho, forte, Golias era um gigante, era o maior guerreiro da época, mas o Golias tinha um tumor cerebral. Golias era muito grande porque tinha um tumor na cabeça que fazia, porque esses caras que estão no Guinness Book como os mais altos do mundo, todos têm um tipo de tumor que faz com que o cara não pare de crescer. Então ele era forte, grande, mas ele enxergava mal. E Davi viu que Golias fazia força para enxergar, e ele ficou de longe, falou, não vou lutar com as mesmas armas. Porque eu chegar perto desse gigante, esse cara vai me esmagar. O que eu vou fazer? Vou lutar de longe. Vou lutar com uma arma diferente que o gigante não consegue ver, porque ele não consegue enxergar direito, ele não tem flexibilidade, ele não tem agilidade. E Davi destruiu o Golias. E nós estamos vivendo um momento muito parecido na nossa história, em que agora, pela primeira vez na história, os pequenos passam a ter chance contra os grandes, que era algo que poucas vezes acontecia, antigamente. E agora a gente vai ver isso acontecendo cada vez mais. E aí começa a surgir esse mundo novo dos inimigos invisíveis, que são essas empresas que ninguém mapeava, que não está no seu War 1, que não é o seu inimigo direto, o seu concorrente direto, e que de repente ele entra e acaba com o seu mercado. Não sei se vocês lembram, mas em Bratel e Interlig tinha propaganda na televisão de quem fazia DDI mais barato, ligação internacional mais barata. Aí vem uma empresa do leste europeu, que é o Skype, que nasceu na Estônia, o Skype é uma startup na Estônia, e toma esse mercado, acabou, virou pó, mercado minúsculo hoje. Sem fazer propaganda, sem nada, um país distante aqui. Hoje é da Microsoft e tal, por isso que dá pau de vez em quando, mas operadora de celular. Se você vai conversar com uma operadora, deve ter gente de operadora aí, dá vontade de chorar, dá dó. Por quê? Porque é desleal a briga de um WhatsApp com uma operadora. Eu visitei o WhatsApp há 1 ano e pouco atrás em Santa Clara, que é uma cidadezinha na Califórnia, onde eles ficavam. O WhatsApp tinha 35 funcionários e 500 milhões de clientes. Hoje o WhatsApp tem 57 funcionários e 1 bilhão de clientes. Você chega com uma operadora, a operadora tem 20 mil pessoas no call center para te atender. Quem já ligou para o call center do WhatsApp? WhatsApp do Brasil, bom dia. Seu Ciro, não chegou a sua mensagem? Não veio. Olha que desleal, gente. E o WhatsApp está destruindo a receita de operador. Olha o balanço de operadora, quantos bilhões de reais era o SMS, virou pó. Aí a operadora falava assim, não, beleza, nós temos voz aí. O WhatsApp vai lá e põe um telefoninho lá dentro. O presidente da Vivo está pulando dessa altura aqui. Com razão, é desleal. Se a Vivo parar, se um orelhão da Vivo parar de funcionar por 2 horas, a Anatel vai lá e multa. Olha como é que a Vivo tem um custo altíssimo e receita que cai. E as operadoras também. E aí o WhatsApp é uma estrutura muito barata de custo e zero de receita também, mas Uma outra história, um outro caso interessante, que um dia eu estava com o presidente da Fiat aqui na América Latina, que é o Bellini, e falei com ele, Bellini, você tem que começar a olhar outras empresas. Se você olhar só a montadora, você está num risco gigantesco, porque tem outras empresas como o Google que vão entrar no seu negócio. Ele falou, me explica mais isso. Eu tive aula na NASA com um cara de inteligência artificial do Google, o head de inteligência artificial do Google deu aula para a gente lá. E esse cara estava falando que o Google, o projeto do Google Car, o Autonomous Car do Google, começou porque o Google pensa o seguinte,
95% do tempo do seu carro ele está estacionado. Por que você tem que ser dono de um carro? Esse é o pensamento do Google. Você não tem que ser dono mais de um carro. Então o que o Google está fazendo? Criando uma tecnologia para que você possa pedir carro como serviço. O Google não está criando um negócio para virar uma montadora. É chato ser montadora, não é legal. O Google está criando um negócio para que você possa pedir uma BMW aqui na porta. A BMW vem, te busca, te leva onde você quiser, você paga por hora de uso. Não faz muito mais sentido. Imagina o cara lá em Araguari que quer levar porco para a roça, chama uma caminhonete, vai para a roça sem motorista. Se não tiver 3G, não volta nunca mais. Falei com o Luiz Alexandre Algar na Copa, mas 3G na região isso. Mas o que acontece? Está vindo uma nova geração de negócios, não resolvendo exatamente o mesmo problema que as grandes empresas resolvem, só que de um modelo, com um modelo de negócio diferente, de um jeito diferente. Outro dia eu fui visitar o Airbnb lá em São Francisco, estava com o Brian, que é o fundador do Airbnb, e aí ele falando que o Airbnb vale mais que o Hilton, que é a segunda maior rede de hotéis do mundo. Hoje eu vi que o valuation do Airbnb está em 30 bilhões de dólares. Olha que interessante, o Airbnb não tem nenhum hotel, ele permite que qualquer pessoa coloque um quarto de hotel na sua casa e vale mais que o Hilton, que é a segunda maior rede de hotéis do mundo. O que é o grande pulo do gato do Airbnb, que o fundador estava falando para a gente? O custo de aquisição de um quarto do Airbnb é de $5. Google. É você entrar no Google para buscar alguma coisa, tem lá um anúncio de alugue sua casa enquanto você viaja. Você clica naquilo ali, cadastra sua casa e pronto. Para o Hilton adicionar um quarto custa $milhões. Tem que comprar um terreno, tem que tirar a licença da prefeitura, tem que construir, tem que treinar um monte de gente, colocar para dentro, e de repente na hora que está todo mundo lá dentro, você vai começar a operar, o Airbnb já está lá em cima. Aí você vai ver taxa de crescimento do Airbnb de 400% ao ano, 300% ao ano. Hilton, 10, 15% ao ano. Por quê? Modelo de negócio. Olha esses caras aqui, enquanto a Kodak decretava falência, esse Instagram era vendido por $1 bilhão com 14 funcionários. 14 funcionários, $1 bilhão. Resolvendo exatamente o mesmo problema. Quem a Kodak era? Um negócio para você compartilhar a experiência. Você tirava foto e mostrava para as outras pessoas. O que é o Instagram? É exatamente a mesma coisa. Você tira foto e mostra para as outras pessoas, em larga escala. Mesma coisa ali, Blockbuster decretando falência, Netflix virou o maior locador do mundo, resolvendo exatamente o mesmo problema que é: eu quero assistir meu vídeo, minha série, em casa, sem saída, na frente da minha televisão. É esse o problema que o usuário tinha. Isso tudo acontece, essa é a primeira aula que eu tive na NASA, porque o nosso pensamento nos engana. O nosso pensamento costuma imaginar, a nossa imaginação é sempre de que o futuro é uma continuação do passado, é como se fosse uma linha constante. Tudo que aconteceu no passado vai acontecer no futuro melhorado. O homem foi para a Lua na década de 60, as pessoas imaginavam que no ano 2000 a gente ia passar férias na Lua. Eu vi o estúdio lá da NASA onde eles gravaram o homem indo para a Lua e tal, parece mesmo que foi. Mas o que acontece, gente? O mundo não é linear. As novas tecnologias que vão surgindo, que as pessoas desacreditam que elas vão acontecer, carro que anda sozinho, impressão 3D de comida. Não vai ter impressão 3D de comida na minha casa. Vai. A maioria das pessoas ou das empresas não acredita que o mundo vai para caminhos que são caminhos que as pessoas desconhecem, que a gente nunca viu. E aí, como é que a gente planeja o futuro? Como é que você faz planejamento estratégico da sua empresa? Olhando para trás. Você pega o passado e fala, projeta o futuro em relação ao passado. Então você está dirigindo para frente, olhando para o retrovisor. O problema é que o mundo não é linear. O povo de Goiás achava que ia ter pousada do Rio Quente na Lua e tal, mas não tem. Por quê? Porque o mundo é cheio de rupturas. Isso aqui é uma história rápida que aconteceu na minha família. Meu avô é um dos grandes industriais do Brasil. Minha mãe nasceu aqui em São Paulo, numa casa de 4 andares, com elevador dentro do Morumbi. Minha mãe fala que eles passavam um ano aqui no Brasil e um ano de férias. Tanto que eles tinham dinheiro. Pena que eu não nasci nessa época. Mas o que aconteceu? Um dia chegou, meu avô fazia cortiça, que é além de rolha de vinho, fazer rolha de, para vinho, fazia isolamento térmico. Um dia chegou alguém com meu avô e falou, doutor Adriano, está chegando uma tecnologia nova aqui, nós temos que ficar atento. Meu avô pegava aquilo e esfarelava, falou, isso aqui é porcaria, é leve, esfarela, cortiça é casca de árvore, pesada. E era o isopor. E o isopor entrou no mercado do meu avô, destruiu o negócio dele e ele deixou uma máquina fotográfica para mim de herança.
Mas olha que interessante. Essas coisas que demoravam 50 anos para acontecer, acontecem a cada 6 meses, acontece a cada 1 ano. Era uma revolução que demorava décadas para acontecer, hoje não. O Google entrar no seu mercado e acabar com o que você faz, custa pouco. E aí o que acontece é que, se você pegar as maiores empresas da década de 50, 89% das empresas já morreram. Só que tem uma notícia pior, esse índice aqui, de 89%, vai ser para os próximos 10 anos de novo. Se você pegar as maiores empresas de hoje, nos próximos 10 anos, 90% vai ter morrido. Então, gente, nós estamos vivendo um momento único dos pequenos. E não pequeno só como pequena empresa, mas pequeno com mentalidade também, com agilidade. E o que esses caras fazem que todo mundo pode aprender? O que essas startups têm feito que as grandes empresas podem fazer também? A primeira coisa que eu aprendi, e eu sempre conto essa história, mas meu pai é médico, minha mãe é médica, minha família é toda de médico e tal. E um negócio que eu aprendi dentro de casa é que você não pode ser ginecologista e tarado ao mesmo tempo. Você tem que ser uma coisa ou outra. Então, o que acontece? Para esses empreendedores a mesma coisa, esses caras focam em resolver um problema específico. Quando TomTom entrou no mercado de GPS, TomTom entrou para resolver um problema, que era um problema de GPS. Era gigante, a TomTom era gigantesca, entrou uma startup de Israel, chamada Waze, falou assim, gente, tem um monte de cara grande de GPS aí, mas esses caras não viram que o problema mudou, porque o problema das pessoas muda. A gente acha que é o mesmo problema, tem empresa que resolve o mesmo problema há 25 anos, mas o problema das pessoas muda constantemente. E aí o que o Waze viu? O problema das pessoas não é GPS mais, GPS tem um monte, é trânsito. Vamos resolver o problema de trânsito, os caras focarem em resolver o problema de trânsito, não, a maior empresa de GPS no mundo, comprado por $1 bilhão. Então, olha como é que esses caras estão fazendo, entendendo que ele precisa focar. E para que você possa focar, você tem que ter parceiros. Esse aqui é um artigo do Philip Kotler, que ele fala que o mundo agora é entre redes de empresas, não uma empresa contra a outra. É uma guerra entre um grupo de empresas contra um grupo de empresas do outro lado. Você pegar a Apple, quem faz o celular da Apple, Quem faz a tela da Apple é LG. Quem faz a antena da Apple é Qualcomm. Quem faz o HD da Apple é Centis. Quem faz a câmera é a Sony. Quem produz o celular é Foxconn. A Apple não faz nada. Porque não é o core dela, não é isso que ela quer focar. O que a Apple está focada? Ecossistema. Como é que eu consigo atrair parceiros para o meu lado, que eu consigo adicionar valor para o meu negócio? E aí é a hora que eu entro. Adicionando valor para o negócio de vocês. Você não precisa fazer tudo, você não precisa criar um negócio de banco de dados. Você pega o cara que faz isso bem. Quem que entende bem de nuvem? Pega a Oracle, entende bem, põe tudo em cima da nuvem da Oracle. Então esse é o mundo agora. Você tem que focar no que você é realmente bom. Por quê? Porque não tem espaço para você ser bom em muitas coisas mais. Porque tem um monte de gente especialista em pequenas coisas. Em qualquer mercado que você tiver, vai ter um cara que faz aquilo ali muito bem feito. Uma outra coisa que as empresas têm perdido é o propósito. Então você vê cada vez mais as grandes empresas sem propósito nenhum. Por que essa empresa existe? Ninguém sabe. Vai lançar um produto novo, por que esse produto é bom? Não tem propósito as coisas. E aí um negócio que a gente aprendeu lá na minha empresa é, sempre na hora de lançar um produto ou pensar no seu propósito, pensa o seguinte, eu estou melhorando a vida das pessoas? Quem já usou a SAP sabe que não é bom. Melhora a vida das pessoas. É o cara que implementa isso na empresa dele. Vai aumentando o cachê. Mas então, a gente tem que pensar, eu estou melhorando a vida das pessoas, porque tem coisa que você faz, o Thales que vai estar aqui amanhã, da EasyTax, com 2 EasyTax, eu estudei com ele lá no Rio de Janeiro, ele criou um aplicativo de pedir táxi para o celular. Por quê? Para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida dele, porque pedir táxi era ruim. Tinha que ligar, tal, daqui meia hora o táxi chega, não sei o que. Ele criou um aplicativo que sabe onde o táxi está, quanto tempo demora para chegar, você avalia e tal, para resolver um problema. Mas uma outra coisa também, todo mundo pensa em inovação como criar coisas novas. Uma outra coisa é que você pode arrumar coisas que existem que estão erradas na sua indústria. E sabe por que está errado? Porque toda uma coisa que você vai ouvir constantemente dentro da sua empresa, principalmente quando você está falando de inovação, é por que isso é assim? Porque sempre foi. Essa é a resposta que você sempre vai ouvir lá dentro. Mas tem um monte de coisa que sempre foi, mas não faz mais sentido ser. Um dia eu estava com o diretor da TV Globo em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele aqui. Eu falei, o que é esse trem aí? Fita, para enviar comercial.
Se a hora que você vai mandar um comercial para a Globo, manda para um motoboy. Eu falei, que isso, até hoje é assim? Por que é assim? Porque sempre foi. Podemos resolver esse trem? No final da história, nós criamos um sistema para interligar a Globo com as agências. Primeiro pusemos a Globo Site, rodando 100% digital. Depois fomos homologados pela Globo, agora a SBT, todas as outras emissoras usam esse sistema. A gente resolveu um problema gigantesco a partir de uma percepção que é, por que isso é assim? Quantas coisas da sua indústria estão erradas e que você não muda, porque sempre foi assim? Essa é a melhor maneira de inovar, é pensar como é que eu revoluciono essas coisas que estão erradas? Como é que eu melhoro essa experiência? Uma outra coisa que esses caras fazem bem, e isso é polêmico também, é que essa turma planeja menos e executa mais. Nós estamos vivendo um momento, gente, em que tentar prever futuros muito distantes está cada vez mais difícil. Muito difícil é pensar como é que vai ser o mundo daqui 5 ou 10 anos. Fazer um planejamento de 10 a 15 anos da sua empresa é uma viagem absoluta. É uma falsa segurança de que você está certo. O que essas empresas fazem? Experimentam mais, testam, validam modelos de negócio, porque está mais barato fazer. Você pode usar a nuvem hoje sem necessariamente comprar alguma coisa, você pode testar alguma coisa na nuvem pagando licença. O dia que eu tive com o Ciro lá, o Ciro falou, sabia que dá para usar esse CRM nosso aqui pagando, será, $15 por usuário? Eu falei, que isso, filho? Achei que era tudo da hora, que era caro, milhões e tal. Mas é isso, mudou esse conceito. Então hoje dá para você experimentar produtos, experimentar ofertas diferentes, nuvem principalmente, barato, testar e validar suas hipóteses. O que essa turma faz muito bem, tem uma regra do exército canadense que fala que se houver disparidade entre o mapa e o terreno, fique sempre com o terreno. O que isso quer dizer? Se tem um mapa na sua frente do soldado, tem um mapa que fala que tem um rio passando aqui, ele olha no chão, não tem um rio, ele não começa a nadar na areia não. Sabe o que é o nosso problema dentro da empresa? Às vezes você acredita demais no mapa, que é o seu planejamento. E o dia que você tirar o mapa da sua frente, você vai ver que o mundo mudou, que o terreno mudou, porque você não validou hipóteses, você não validou possibilidades diferentes, você está preso no mapa que fala que o mundo é perfeito, todo mundo vai continuar comprando seus produtos, você vai continuar reinando, nenhuma outra empresa vai te atrapalhar nesse caminho. Esse é o seu mapa, é um mapa perfeito, você mensurou todos os riscos. Não dá para mensurar todos os riscos, por isso você tem que começar a experimentar mais, e mais do que isso, você tem que estar aberto a falhar. Nós estamos vivendo um momento, e quanto mais rápido você falhar, melhor. A lógica dessa turma nova é falha rápido, falha barato e falha constantemente, mas falha. Os caras que nunca vou falhar, e tal, você vai ter projeto de 10 anos, porque você nunca quer falhar. E o dia que você lançar ele, depois de 10 anos, vai dar errado. Mas você vai tentar, perpetuar aquele negócio para manter seu emprego. Mas esse é o negócio. A lógica agora é como é que eu valido cada etapa do meu desenvolvimento de produto e tal, para ver se isso aqui faz sentido ou não. Desde a parte de protótipo, põe na mão de um grupo, põe gente para testar, escuta, pega feedback. Você vai ver como é que a evolução da inovação, a inovação acontece muito mais rápido quando você está disposto a falhar. E poucas são as empresas que estão dispostas a falhar. A maioria das pessoas tem medo de experimentar alguma coisa dentro da empresa, de tentar mexer alguma coisa, isso está errado, eu perco meu emprego. Então a gente tem que estar aberto, como líderes que são vocês têm que estar abertos a falha dentro do negócio, entender que falha faz parte. Eu tive aula com um cara de P&D da NASA, lá dentro da NASA, e ele estava falando que antes de 2004, a NASA tinha, a cada 10 projetos da NASA, um dava errado. Um projeto pegava fogo, o povo morria queimado mesmo. Mas depois de 2004, a NASA teve um corte gigante de orçamento, e aí ele teve que criar uma teoria chamada Better, Cheaper, Faster. Tudo dentro da NASA tinha que ser melhor, mais rápido e mais barato. O que aconteceu depois que ele implementou essa teoria? A cada 10 projetos da NASA, 6 falharam. E o Congresso americano chamou ele e falou, o que está acontecendo? Você virou uma máquina de fazer coisa errada. Tem um sócio meu que fala que o maior perigo que a gente tem que ter dentro da nossa empresa é na hora de contratar burro proativo. Burro proativo é foda, porque o quietinho fica lá no seu tema. O proativo ele faz burrado atrás da outra. Então eu acho que o Congresso americano acha que esse cara é um burro proativo. Esse cara quer fazer, mas ele é burro e tal. Aí chamou ele lá e falou, cara, dá explicação, porque você tinha um negócio que dá a cada 10 projetos, um só falhava, agora você implementa um negócio que a cada 10 projetos, 6 falham. Ele falou, não, mas falhou porque eu preciso falhar para chegar na inovação. E aí ele deu um case interessante, porque ele falou assim, dos 4 projetos que a gente faz hoje, que dão certo, não é o custo, nem o tempo que a gente fazia um. Então eu consigo fazer 4 ao invés de um, mas para isso eu preciso falhar. E aí o case que ele deu é que, na hora de, por exemplo, toda nave que vai para o espaço, você tem que levar todo tipo de material.
Né? Então você não pode chegar no espaço e falar assim, putz, esqueci meu necessário lá embaixo. Tá, né? Você está no espaço. E aí então o cara tem que levar tudo. Né? E o que a NASA começou a fazer? Nós temos um problema, que é ter que levar todas as ferramentas. Vamos criar uma impressora 3D para imprimir ferramentas no espaço? Ao invés da NASA criar isso, porque se a NASA tivesse que criar, ele ia contratar os melhores caras nisso, tá? Ia custar milhões, 100 milhões de dólares por exemplo. O que a NASA fez? Foi 2 milhões de dólares numa startup que faz impressão 3D. Ó, agora o seu desafio é fazer impressão 3D funcionar em gravidade zero. E a NASA botou esse negócio para rodar. Hoje todo foguete que vai, tem um monte de foguete que já vai com impressora 3D em gravidade zero lá dentro. Eles estão testando para ver se isso faz sentido ou não. Cara, se der errado, beleza, perdendo 2 milhões de dólares. Mas o cara está experimentando hipóteses. Será que isso faz sentido ou não? Se der certo, ele vai economizar de 6 a 8 milhões de dólares por voo de combustível. Isso também é um caso que aconteceu na minha família também. Minha madrinha um dia chegou com meu irmão e falou, Léo, come isso aqui. Ele era pequenininho, comeu. O que você achou? Sem sal, tio. Ah, por isso que os cachorros não estão comendo. Aí ela mudou a marca, deu pra ele comeu. Não, essa é boa, esse cachorro comeu depois. Mas isso é um negócio que a gente usa muito dentro das nossas empresas. É como a sua própria comida de cachorro. Né? Vocês são, eu acredito, né, muitos da área de tecnologia. Muitas vezes a gente faz coisas que outros usam e a gente mesmo não usa. Usa o que você faz. A partir do momento que você começar a usar o que você faz, você vai começar a ver o tanto que é ruim o que você faz. Tanto que você tem que melhorar a experiência. São os bichos, você faz qualquer coisa e entrega para o cara, porque não é você que vai usar mesmo. E aí depois você vai falar, nossa, a adesão é ruim, o povo não tem engajamento nessa empresa, não, o povo aqui não quer saber de nada, mas você não usa aquele negócio, é ruim para Dedéu. Então usa as coisas que você faz. O Facebook antes de 2011, igual do LinkedIn também, era um terror. Mas aí o que aconteceu? Mark Zuckerberg chegou no Facebook e falou, proibido entrar no Facebook via desktop aqui dentro. Todo mundo aqui dentro tem que entrar via celular. Depois de 2011, hoje 85% está usando, e o cara viu o tanto que era ruim o que ele fazia. Uma outra coisa que a gente tem que pensar constantemente é como é que eu mantenho a mentalidade de empresa pequena, por mais que eu tenha um negócio grande. Quanto mais agilidade você tiver, melhor. Quanto menos agilidade, mais alvo de uma startup você vai ser. Então, eu visitei o Itaú, eles estão agora com 2 andares, né, só parecido com startup. Um ambiente todo mundo misturado, prototipando, experimentando coisas, inclusive esse toque pague, esse aplicativo saiu de lá. É impressionante a diferença que faz quando você tem uma mentalidade de empresa pequena, por mais que seja um banco gigantesco, criando, prototipando coisas, experimentando coisas, ao invés de realmente passar por todo o processo de desenvolvimento de produto de uma grande empresa. Eu tenho a gente contratou um cara de uma telecom, 2 anos depois, um amigo dele dentro da telecom falou, aquele projeto que você submeteu aqui foi negado. 2 anos depois, cara, mudou tudo o contexto, a lógica é outra. Mas porque a lógica de não, todo mundo tem que aprovar, o CFO tem que aprovar, o RH tem que aprovar. Então, geralmente nessas horas que surgem os glóbulos brancos da inovação, que são esses caras feitos para matar todo tipo de inovação, que é o RH, financeiro e jurídico. Uma outra coisa interessante é que para essa nova geração, para você conseguir, uma guerra agora que todo mundo vai enfrentar, uma guerra de talentos. Para você vai ter cada vez mais dificuldade de atrair pessoas talentosas, principalmente a nova geração. Porque a geração de antigamente, o cara ele vivia, a empresa é grande, eu trabalho numa multinacional, eu trabalho nisso e tal. Hoje isso não pesa tanto mais. Muitas vezes o cara está muito mais se importando muito mais com o sonho, com o propósito da empresa, do que efetivamente com o tanto que ele vai ganhar lá dentro. Estou vendo um monte de cara sair de empresas gigantescas, ganhar menos num lugar onde ele acredita. Então, na verdade, nós temos que ser grande vendedor de sonho. Nós, como líderes, somos vendedores de sonho. A gente tem que ser vendedor de sonho. Nós temos que correr. E além disso, nós temos que dar poder para as pessoas. Então, uma vez que você conseguiu atrair gente boa para o seu negócio, não adianta mais você ter aquela postura de centralizador. Nós estamos vivendo um momento que você tem que descentralizar o poder. A inovação só vai surgir a partir do momento que você conseguir descentralizar esse poder e dar um poder. Isso aqui é a regra dos Marines, da tropa de elite da Marinha Americana. E esses caras são treinados para tomada de decisão. Então, a lógica desses caras é, você treina talentos agora para tomar decisão. Dentro das empresas, você vê que a maioria das pessoas são treinadas para pedir bênção para você. Todo mundo tem que pedir para você. Eu sou o chefe, eu sou o cara. Assim a inovação não surge.
Quando você começa a dar pequenos poderes dentro da sua empresa, tem um cara dentro da empresa que é o prefeito da ação da técnica. E o prefeito da ação da técnica é o cara que tem verba mensal para fazer o que ele quiser dentro do escritório. O que eu estou fazendo? Eu estou dando poder para um analista se sentir dono do meu negócio. O cara se sente dono. Né? Teve reeleição dele agora, ele comprou uma mesa de ping-pong e foi 98% de votos. E a última coisa, gente, para fechar, é use o seu cliente como fonte de inspiração. Né? Eu tenho o SBT aqui, o pessoal da Toque Marinho virou cliente agora e tal, outros clientes nossos também de tal, que é a Croton, né, e tal. Todos esses casos a gente usa eles como uma fonte de inspiração para as nossas inovações. O que eu sei do negócio dos meus clientes? Eu preciso perguntar para eles qual que é o seu problema hoje, qual que é a sua dificuldade. Então senta com o seu cliente, começa a entender qual que é o problema do cara. E não fique imaginando que você, não, isso aqui é lindo, isso aqui vai resolver todos os problemas. Pergunta para as pessoas. Usa o seu cliente como fonte de inspiração. E o último, como bônus, eu tive quando eu estudei no MIT, tinha uma mulher da minha sala, que era da Procter & Gamble, ela cuidava de branding da Procter & Gamble, e ela falou que a Procter & Gamble usa essa técnica chamada DIE, que é diferenciação por atributos irrelevantes. E diferenciação por atributos irrelevantes é como é que você pode criar produtos em que você se diferencia da sua concorrência, às vezes por atributos que não são pesados em tecnologia ou precisam de muita pesquisa e desenvolvimento. Né? No caso deles, por exemplo, você vai comprar close-up com bolhas de oxigênio. Cara, é totalmente irrelevante as bolhas de oxigênio. Mesmo com você escovar os dentes, foi assim. Oxigênio. Né? Mas o que o cara está fazendo? Está diferenciando o produto dele. Então, muitas vezes, você pode criar um aplicativo bonitinho, com usabilidade bonitinha, é isso que vai vender. É isso que vai te fazer ser inovador. É isso que vai fazer as pessoas usarem. Não é a complexidade, não é colocar coisa demais, é fazer a coisa o mais simples possível. A simplicidade é a chave do engajamento. É isso que você tem que notar, porque muita gente acha que a inovação tem que ser complexa. E é o contrário. Você pegar o WhatsApp é algo super simples. Né? Todo mundo usa, qualquer um consegue. Minha avó consegue usar, porque é simples. A avó vai matar. E por último mesmo, o que você quer ser? Né? Você quer ser aquele gestor que teme o futuro? Para onde o mundo vai? O que vai acontecer? E se a nuvem acontecer? E a mobilidade? Não sei o que, eu vou perder meu emprego, inteligência artificial, Big Data e tal. Você pode ser o cara que fala assim, não, eu respondo bem ao futuro. Eu me adapto bem ao futuro. Então tem gente que fala assim, não, se o mundo mudar, eu mudo também, eu já mudei. Já passei por várias mudanças, sou um cara que me adapta bem. Só que mais, você pode ser aquela pessoa que fala assim, não, vou me preparar para o futuro. Eu sei que o mundo está indo para a nuvem, eu sei que o mundo está indo para a mobile, eu sei que Big Data é quente, eu vou me preparar para isso. Como é que eu entro como é que eu me preparo para esse mundo que está chegando? Ou mais, como é que eu crio o futuro? Como é que eu estou à frente? Que é o que eu fui falar lá fora. Como é que eu penso na próxima montanha? Qual a próxima montanha? Como é que eu chego lá antes das outras pessoas? São poucos que conseguem fazer isso. Mas tem espaço para a gente fazer, principalmente porque a gente está vivendo nesse momento dos pequenos. Então tira a ideia da sua cabeça, tira a ideia do papel, tira as hipóteses que estão na sua cabeça e coloca isso em prática. Começa a fazer. Nós estamos na era da realização, não do sonho. Hoje o cara tem valor, o cara consegue realizar, tirar as ideias e colocar isso em prática. Isso que é o difícil. Ter ideia não é o difícil. Executar que é o complicado. Tá bom? Obrigado, gente.